a aula de hoje é sobre a histologia do sistema cardiovascular. O primeiro sistema que a gente vai estudar na nossa disciplina é já na sequência do sistema nervoso, que é uma mistura de um entendimento de tecido com sistema, mas daqui para frente a gente vai pegar todos os conteúdos que a gente já tinha trabalhado de tecido e a gente vai colocar esse conhecimento sobre os tecidos dentro de um entendimento sobre os sistemas orgânicos. E o primeiro que a gente vai estudar é o sistema cardiovascular, que é o sistema responsável por bombear e transportar o sangue ao corpo como um todo, corpo de todos os indivíduos que são vertebrados. A gente vai dar um foco nessa aula. Primeiro falando de humanos, né, dando um foco maior no corpo humano e que também guarda grandes semelhanças com outros vertebrados. A composição desse sistema, a gente tem o coração como órgão principal, o órgão que bombeia o sangue, e os vasos sanguíneos, que formam uma rede conectada, né? O que a gente chama de rede circulatória, porque é uma rede que não tem fim. Os vasos sanguíneos, eles não vão ter fim, eles vão estar sempre conectados. E nós temos vasos de pequeno, de médio e de grande calibre. E agora vamos conhecer o coração. Essa estrutura, esse órgão que é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. Nós temos aqui uma ilustração muito simpática que fala um pouco sobre como ele é, quais as partes que compõem esse coração. Vou dar um enfoque um pouco maior na histologia do que na anatomia, mas a parte anatômica também é importante da gente conhecer. Esse órgão apresenta o tamanho médio de um punho fechado, né? Então, se você fecha o seu punho, você consegue ter uma noção do tamanho do seu coração. Ele está localizado atrás do externo, entre os pulmões, numa região que a gente denomina como mediastino médio. Esse órgão ele é responsável pelo bombeamento do sangue e ele faz isso graças a contrações rítmicas do músculo cardíaco. Nós vamos conhecer um pouco sobre essas estruturas todas. Ele tem várias ramificações de vasos sanguíneos que chegam ao coração e que partem do coração, e nós vamos conhecê-lo melhor agora. Vejam essa imagem anatômica, nós temos à direita um corte histológico e à esquerda uma imagem anatômica. Essa imagem anatômica é uma ilustração que mostra o coração cortado ao meio, seccionado longitudinalmente. Quando a gente secciona o coração no sentido longitudinal, é possível que nós vejamos os pontos de inserção dos vasos sanguíneos, vasos maiores, de grande calibre, que trazem o sangue até o coração e que levam o sangue para fora, para os vasos sanguíneos, que vão irrigar o corpo como um todo. Essa parte interna, onde estão as cavidades do coração, elas são suportadas e elas são revestidas por um tecido conjuntivo bastante fibroso, e ela também reveste externamente o coração. São tecidos conjuntivos que têm importante função de revestir, de dar sustentação para essa estrutura, esse órgão, em que nós temos aqui na parte mais interna, revestindo o coração por dentro, o endocárdio. É o nome que essas membranas conjuntivas recebem no coração. É um tecido conjuntivo que na região das cordas tendíneas, que são esses filamentos que estão dentro da cavidade do coração, esses filamentos são formados por tecido conjuntivo denso. E
faz todo o revestimento da cavidade interna do coração, esse tecido conjuntivo, que varia entre denso e frouxo, dependendo da localização da cavidade. Mas externamente existe uma bolsa, e essa bolsa, o coração fica dentro dessa bolsa, né? É uma bolsa de tecido conjuntivo denso. Essa bolsa, ela é bem rígida, ela é bem firme, né? Ela é rica em tecido colágeno. É a bolsa do epicárdio. Então, o coração ele fica dentro de uma bolsa conjuntiva, dentro da cavidade torácica. E é o que a gente vê aí nessa imagem, a seta amarela indicando o epicárdio. E tem todo um tecido conjuntivo frouxo entre o epicárdio e o músculo. Esse tecido conjuntivo frouxo, que está entre o epicárdio e o músculo, é responsável por trazer vasos sanguíneos menores, inervações, que vão estimular o coração. E o tecido muscular, que é a maior composição do coração, um tecido muscular que vocês já conhecem, que é o tecido muscular estriado cardíaco, que possui características próprias que favorecem a manutenção do ritmo cardíaco, que favorece a contração contínua dessa estrutura muscular, o miocárdio. Aqui para a gente recordar quais são as características histológicas do miocárdio. É um tecido muscular que possui estrias transversais no sentido da fibra muscular, possui núcleos grandes, arredondados, numerosos. As fibras são ramificadas, bifurcadas e existem muitos discos intercalares, que são conexões do tipo gap, que favorecem a passagem dos estímulos de uma célula para outra, mantendo o ritmo cardíaco. O sistema elétrico do coração é um sistema que é capaz de manter o ritmo de impulsos que são necessários para que esse músculo funcione o tempo todo e funcione dentro de um ritmo, né? O estímulo elétrico ele vai se propagar através dos átrios em forma de ondas e através de vias preferenciais. Essas vias preferenciais são chamadas de vias internodais. Esse esquema que vocês veem à esquerda é um esquema que tem o coração em rosa e as vias internodais em verde. Essas vias internodais é que são responsáveis por receber estímulo do sistema nervoso autônomo e transmitir esse estímulo até nodos que são importantes, que são corpos celulares de neurônio que estão localizados aí nessas regiões. E essas estruturas nervosas, elas se ramificam e fazem um ritmo de condução. Então, quando a gente ouve o tum-tum do coração, a gente está ouvindo o ritmo que está sendo imposto por essas fibras nervosas. Vejam nessa imagem à direita um corte histológico corado no hematoxilina e eosina, onde nós vemos toda a parte muscular em rosa e essa parte que é importante para a condução elétrica dos estímulos nervosos no coração, que mantém o ritmo do coração, aparecem aí numa estrutura mais clara, bem mais clara que o do músculo, que é indicado aí pelas setas. Olha aqui uma outra imagem que mostra do lado. Também é um corte em hematoxilina e eosina. Do lado esquerdo, nós temos o pericárdio. E aí a gente tem algumas fibras nervosas penetrando na direção
do miocárdio, e essas fibras nervosas é que são responsáveis pela condução elétrica que faz manter o ritmo do batimento cardíaco. Essas fibras, elas têm vários nomes. Não vou entrar em detalhes sobre os nomes delas, porque são vários. Nós temos vários estímulos passando por aí. O importante é você saber que existe um sistema de condução elétrico próprio do coração. Vejam aqui como que funciona esse ritmo de bombeamento do músculo cardíaco. Nós temos um átrio direito, que é uma cavidade do coração, que vai receber um volume sanguíneo do corpo que precisa ser impulsionado para ser oxigenado nos pulmões. Aqui nós temos o que chamamos de válvula tricúspide. O que é a válvula tricúspide? É uma projeção do tecido conjuntivo, daquele endocárdio. Essa projeção de tecido conjuntivo forma como se fossem duas tampas, que quando o volume sanguíneo passa para outra cavidade, ela se fecha e impede que o sangue retorne para a cavidade do átrio direito. E aí o sangue chega no ventrículo direito, onde ele vai ser mais uma vez impulsionado por contrações que estão ocorrendo nessa região aqui mais abaixo e vão passar pela válvula pulmonar. Tem a mesma característica da válvula tricúspide. Todas as válvulas, elas são projeções de tecido conjuntivo que formam uma espécie de fechamento dessa região, impedindo o retorno sanguíneo da onde ele veio. A artéria pulmonar vai levar o sangue para a região dos pulmões, onde ele vai ser oxigenado através da respiração. E aí, volta para o coração, volta pela veia pulmonar, entrando para o átrio esquerdo, onde vai ocorrer uma contração do átrio esquerdo, impulsionando o sangue na direção da válvula mitral. Quando o sangue passa pela válvula mitral e cai no ventrículo esquerdo, a válvula fecha e aí abre a válvula aórtica, impulsionando o sangue para a aorta, que por sua vez vai para os demais órgãos do corpo para receber nutriente, para levar oxigênio. O coração de outros vertebrados possuem grandes diferenças estruturais com relação a esse coração humano que nós acabamos de ver. Os peixes, por exemplo, possuem uma bomba no local do coração, né? É uma bomba formada por apenas duas cavidades. Um ventrículo superior, olha que diferença, um ventrículo superior em relação às brânquias e um átrio inferior. Existe um seio venoso, que não existe nos mamíferos. A circulação, ela se dá de que maneira? O sangue apenas passa por esse coração que apenas bombeia, sem dividir o sangue em oxigenado ou não oxigenado. Todo o sangue é bombeado pelo coração e vai para as brânquias, onde ocorre a oxigenação. E das brânquias vai direto para os outros órgãos do corpo, sem passar pelo coração novamente. Os anfíbios já possuem alguma divisão dentro da cavidade do coração, em que eu tenho dois átrios e agora os átrios já são superiores e um ventrículo inferior, apenas um ventrículo. E qual é o esquema de circulação sanguínea nos anfíbios? Temos um sangue que parte do coração em direção aos pulmões, ele é oxigenado. Sim, existem anfíbios que têm brânquias e aí eles vão passar pelas brânquias, fazendo a devida adaptação. Esse sangue passa pelos órgãos que vão oxigenar, depois eles correm em direção ao coração e são bombeados novamente ao corpo. O coração dos répteis já apresenta algumas diferenças bem interessantes. Existem duas classes aí
que distinguem o coração dos répteis, os crocodilianos e os não crocodilianos. Os crocodilianos vão possuir 2 átrios e um ventrículo com um septo que o divide parcialmente. Já os não crocodilianos, eles vão possuir 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação começa a mudar e começa a ficar diferenciada em 2 etapas, com o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado, muito parecido com o que acontece com o mamífero. E por fim, as aves, que já chegam a ter um coração muito parecido com o dos mamíferos, com 2 ventrículos, 2 átrios, totalmente separados. A única diferença é que, com relação aos mamíferos, as artérias, existem artérias pulmonares e artérias aórticas que se bifurcam fora do coração. E quando sai uma só. Sobre os vasos sanguíneos, que são outra parte importante do sistema circulatório, são estruturas tubulares por onde o sangue circula. Então, saiu do coração, precisa ir para o resto do corpo. E aí vai através do quê? Dos vasos sanguíneos. Vejam que imagem belíssima mostrando como é a circulação sanguínea no corpo humano. Nós temos uma grande quantidade de vasos sanguíneos e eles começam como vasos maiores e eles vão se ramificando, diminuindo o calibre, diminuindo a quantidade de sangue que tem nesses vasos e mudando a sua estrutura. Esses vasos formam uma rede de sistemas de tubo que garante o sangue bombeado pelo coração seguir em direção ao corpo e posteriormente retorne ao coração. Considerando os vasos que estão próximos do coração, nós temos vasos de maior calibre, ou seja, são vasos que vão aguentar uma quantidade maior de fluxo sanguíneo. Por terem um maior fluxo sanguíneo, eles possuem uma estrutura diferenciada, uma estrutura que vai suportar esse fluxo sanguíneo maior. Lembrando que as artérias vão possuir uma pressão sanguínea maior do que as veias, e isso implica no tamanho da estrutura também. Essa imagem que nós temos à esquerda é um corte histológico corado pelo tricrômico de Masson, que mostra uma artéria e uma veia, e mostra a diferença visível entre elas. São vasos de grande calibre, elas vão possuir externamente, de fora aqui, para a luz do vaso, nós temos do lado de fora o que a gente chama de camada externa. Alguns autores também chamam de adventícia, que é composta por tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas e elásticas. Nessa imagem histológica que está aparecendo à esquerda, a adventícia aparece corada em azul. Vejam que a adventícia é um pouquinho mais espessa na artéria do que na veia. No meio existe a túnica média ou camada média. Ela é constituída por músculo liso e fibras elásticas. Ela está nessa imagem histológica corada em vermelho. E essa musculatura lisa que propicia a esses vasos de maior calibre também fazerem um trabalho de bombeamento do sangue, impulsionando-o à frente. Internamente, existe uma camada interna ou túnica íntima. Essa que está na imagem histológica corada em rosa. Essa túnica íntima ou camada interna, ela possui epitélio, células epiteliais bem achatadas, pavimentosas, que também recebe o nome de endotélio. Todo revestimento de vaso sanguíneo vai receber a nómina de endotélio.
Aqui outra imagem histológica numa coloração de hematoxilina e eosina, mostrando dois vasos sanguíneos de grande calibre bem no centro da foto. Nós temos a artéria à esquerda e a veia à direita. Outra característica importante para diferenciar a artéria de veia é o formato dessas estruturas. As artérias são sempre bem arredondadas e as veias possuem uma luz que tem uma circunferência irregular. Somente nas veias nós vamos encontrar as válvulas, que assim como a válvula do coração, são projeções, no caso das veias, são projeções do endotélio, como mostra essa imagem aí à esquerda, esse corte histológico à esquerda. A presença dessa válvula que impede que o sangue faça um refluxo, um retorno no sentido oposto do que ele deve ir. Isso acontece nas veias, por quê? Porque o volume sanguíneo das veias é menor que o das artérias. Então, como o volume desse sangue pode cair bastante, dependendo da pressão arterial, isso impede que o sangue volte no sentido oposto que ele deve ir. Ainda seguindo na ramificação dos vasos sanguíneos, na direção da terminação desses vasos sanguíneos, nós temos os vasos de médio calibre, ou seja, aqueles que não estão nem tão perto do coração, nem tão próximo dos órgãos que precisam ser irrigados e nutridos. Nós temos vênulas e arteríolas, ou veias pequenas e artérias pequenas. Nessa imagem histológica à direita, vejam uma pequena artéria e uma pequena veia, inúmeros capilares em torno delas. Possuem também túnica adventícia, túnica média, túnica íntima, assim como as veias de maior calibre, só que numa proporção bem menor. A estruturação é a mesma, só que o tamanho é bem menor. Vejam mais uma vez a diferença no formato, em que eu tenho a artéria mais arredondada e a veia mais irregular. Nessa imagem à esquerda, nós podemos ver bem a túnica média, a túnica adventícia, tanto da veia, tanto da vênula como da arteríola. Os endotélios não são muito evidentes, mas é possível a gente ver o epitélio pavimentoso simples. Os capilares sanguíneos, depois que a gente passa de veia, de artéria, para vênula, para arteríola, a gente termina a circulação sanguínea em vasos muito pequenos, muito finos e que propiciam a troca que tem que acontecer entre o sangue e os tecidos que estão recebendo esse sangue, seja para oxigenar ou para receber os nutrientes. Esses capilares sanguíneos, eles podem ser classificados em 3 tipos. Nós temos capilares que são contínuos, capilares que são fenestrados e capilares que são sinusoides. O capilar que é contínuo, como o próprio nome já diz, ele tem uma parede endotelial contínua, ou seja, o epitélio que faz o revestimento desse capilar é inteirinho, não tem nenhum ponto em que ele se diferencia ou que abre fenestras, abre espaços. A passagem de nutrientes e de oxigênio através desses capilares ocorre pelo interior da célula endotelial. De que forma? Através de transporte ativo. Já os capilares fenestrados, eles possuem várias aberturas nas células endoteliais, ou seja, várias passagens, várias aberturas no epitélio. Essas fenestras, essas aberturas, favorecem a passagem de macronutrientes,
ou até mesmo de sinalizadores em áreas que é preciso que passe mais disso e com mais facilidade. Os capilares sinusoides são os capilares que possuem grandes aberturas entre as células endoteliais. Essas grandes aberturas facilitam a passagem de estruturas maiores, como até células mortas, por exemplo, que precisam ser retiradas do sangue e trazidas para o tecido de órgãos como o baço, para que elas possam ser eliminadas. Vejam aí várias imagens histológicas que mostram os capilares sanguíneos. No microscópio de luz, nós não conseguiremos ver diferenças morfológicas entre esses 3 tipos de capilares. Ao microscópio de luz, todos os capilares têm uma estrutura muito parecida, que é um revestimento de endotélio e um revestimento, um apoio, um suporte de tecido conjuntivo. Não podemos diferenciar ao microscópio de luz os 3 tipos de capilares. Para isso, a gente precisaria de um auxílio de um microscópio eletrônico. E o que será que é um vasa vasorum? Não é um feitiço de Harry Potter. São vasos que estão na parede do vaso. É essa a tradução desse termo latim que mostra aqui nesta imagem a presença de vasos sanguíneos que irrigam a túnica adventícia de vasos sanguíneos maiores. Então, são capilares que estão presentes, em algum caso pode ser até a arteríola, vênula, que estão presentes na parede de artérias e veias de maior calibre.